Neste vídeo, mais uma vez, a gente vai falar sobre equilíbrios em ácidos fracos. E para tanto, vamos tomar aqui esse exercício que caiu no ITA em 98. Na constante de equilíbrio, que pode ser em função de concentrações, aí chamada de Kc, ou em função das pressões parciais, aí chamada de Kp, nós temos a seguinte situação sempre: produtos no numerador, reagentes no denominador. É sempre uma razão entre quantidade de produtos e quantidade de reagentes. Esta sempre é a fórmula da constante de equilíbrio. Quando for Kc, é porque nós faremos referência a concentrações em mol por litro de cada substância. Quem entra na constante de equilíbrio? Apenas quem está no estado gasoso ou quem está dissolvido em água. Quantos mols de ácido acético, representado por HAC, precisam ser adicionados a 1 litro d'água para que a solução resultante tenha pH 4. Foi dado no exercício a equação do equilíbrio e o Kc, que podemos chamar de Ka, por se tratar de um ácido fraco, que é igual a 1,8 vezes 10 a menos 5. Deixe claro os cálculos e as hipóteses simplificadoras. Agora veja, em primeiro lugar, a gente tem que olhar para a constante de equilíbrio e ver a ordem da qual ela é. Veja, 10 a menos 5 é menor do que 10 a menos 3. Essa é a hipótese simplificadora que você sempre deve utilizar. Quando a constante de equilíbrio for de uma ordem menor do que 10 a menos 3, a concentração do ácido antes de começar a reação, não ionizado, será a mesma que a concentração do ácido não ionizado na hora do equilíbrio. A gente costuma chamar simplesmente por concentração do ácido a concentração do ácido não ionizado, porque ele ionizado, a gente se refere a isso como os íons diretamente. Olha, todo ácido vai liberar H+, seu ânion. Como aqui temos o ácido acético, ele vai liberar o hidrogênio da carboxila na forma de H+, e tirando o hidrogênio da molécula, o que sobra é toda a outra parte da molécula que fica com uma carga negativa e é o ânion que a gente obtém, que neste caso é o ânion acetato. Ácido acético forma ânion acetato. É importante que você perceba como é claro isso daqui. Se uma molécula se quebra, forma um H+ e um ânion, duas moléculas, a mesma quantidade, 3 moléculas, 3 para cada um, então você vai ter sempre a mesma quantidade formada do cátion, neste caso aqui, onde nós temos um ácido que libera um ânion para cada H+. Você tem que ficar esperto com isso, você tem que prestar muita atenção para isso, para não errar. Então, nesse caso, podemos dizer que as concentrações são iguais. E da onde que eu vou tirar a concentração de H+? Lembra que foi dado no enunciado que o pH é igual a 4. Nós queremos saber qual deve ser a concentração inicial do ácido para obtermos uma solução com pH 4. O pH é menos o logaritmo da concentração de H+ na base 10. Isso faz com que a gente, sempre que a gente tem um pH que é um número inteiro, a gente pode já diretamente obter a concentração de H+. Faça 10 elevado a menos o pH que você tem. pH 4, a concentração de H+, era 10 a menos 4. pH 5, então a concentração de H+, era 10 a menos 5, e assim por diante. Como a concentração dos íons é igual, então se a concentração de H+, obtida por meio do pH é 10 a menos 4 mol por litro, a do ânion também é. Veja, eu montei aqui a expressão da constante do equilíbrio
com os valores que eu tinha inicialmente. Quais eram? Pelo pH, as concentrações dos íons e o Ka que me foi dado inicialmente. Lembre-se, na constante de equilíbrio eu tenho em cima produto e embaixo o reagente, o ácido não ionizado. Então eu fico com essa expressão aqui. Como é que eu resolvo isso? 10 a menos 4 vezes 10 a menos 4 dá 10 a menos 8. Como é que eu obtenho, então, a concentração do ácido não ionizado? Eu devo passar aqui a concentração do ácido não ionizado para cima e o Ka passa como denominador dessa expressão. Como que eu resolvo isso? Conservo a base e subtraio menos 8 menos menos 5 é menos 8 mais 5. Então, menos 8 mais 5 dá menos 3. Então, da parte da base 10, eu fico com 10 elevado a menos 3. E o número que multiplica a base 10? Aqui em cima não aparece porque é o número 1. 1 dividido por 1,8 vai dar 0,56. Multiplicando pela potência que eu obtive como resposta. Eu obtenho, então, 0,56 vezes 10 elevado a menos 3. Eu tenho que andar com a vírgula para eu conseguir, então, chegar na resposta final. Notação científica. Andando uma casa para a direita, eu vou ficar com apenas uma casa antes da vírgula que não seja o zero. A notação científica manda isso. Eu vou ficar com 5,6, mas devo mexer no expoente. Andei para a direita, o expoente diminui. De menos 3, diminuindo uma casa, vai para menos 4. Esta é a concentração do ácido não ionizado. Voltando agora no enunciado, vamos ver o que estava sendo pedido. Quantos mols de ácido acético devem ser adicionados a 1 litro de água pura para obter essa solução que tem pH 4? Nós acabamos de ver que a solução para ter pH 4 deve ter uma concentração inicial do ácido de 5,6 vezes 10 a menos 4 mol por litro. O que significa isso? Tem que ser uma solução que tenha 5,6 vezes 10 a menos 4 mol desse ácido para 1 litro de água. Ah, mas o volume do ácido não vai modificar isso? Não vai, porque eu estou falando de uma quantidade muito pequena, olha, da ordem de 10 a menos 4 mol desse cara por litro da solução. Então essa é a resposta do exercício. Quanto que eu tenho que jogar em 1 litro d'água para obter um ácido numa concentração onde o total vai dar pH 4? Eu vou ter que jogar essa quantidade aqui. Portanto, a resposta do exercício deve ser dada como está escrito aqui nessa última caixa. Indico para você 3 livros. O JDLI ele fala de química inorgânica. Peter Atkins, Princípios da Química, onde você vai encontrar muita coisa específica de equilíbrios químicos. E para ser ainda mais específico, Fundamentos de Físico-Química, onde você vai encontrar muita coisa ainda mais detalhada sobre o assunto. Eu espero ter ajudado você nos seus estudos de equilíbrios químicos. Um bom estudo para você!